Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês e, sinceramente, o Senhor tem me incomodado bastante, Tiago. Me incomodado bastante com algumas questões aqui, né? Quando nós olhamos a vida de Paulo, e no Novo Testamento tem uma série de cartas dele que ele escreve às igrejas. Igrejas e pessoas, né? E isso me fez pensar, o Senhor falou muito comigo. Para que haja uma carta assim escrita, a gente precisa conhecer para quem nós estamos falando, sobre o que nós estamos falando, e as necessidades, né, da pessoa, né, que ela precisa ser comunicada, algum aviso, alguma urgência, ou algum elogio até. E Paulo não foi diferente aqui, né? As cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, foram igrejas que ele foi até o lugar, visitou, implantou, gerou líderes, né, pastor? Pessoas para cuidarem daqueles lugares. E Paulo mandava umas cartas. Mandava cartas falando, olha, tá legal isso aqui, ó, não tá legal isso aqui. Vamos arrumar isso aqui, vamos colocar no lugar algumas coisas, né? Tudo isso partindo de um relacionamento. E Paulo se relacionava com essas igrejas. E mesmo preso, que diversas vezes ele foi preso, ele espalhou o evangelho, falar de Jesus, mesmo preso ele escrevia cartas e recebia cartas. Né? Então, quais são as problemáticas, né, que Paulo tratava ali? Em Coríntios e Gálatas eram divisões e disputas internas ali. Gálatas fala muito sobre legalismo, né, que as pessoas viviam mais debaixo da lei do que debaixo da graça. E Paulo tinha que escrever essas cartas para que eles pudessem entender que já não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Imoralidade sexual, que ele falou muito em Efésios, nessa Ornicenses também. Falta de amor e unidade, por isso que ele escreve em 1 Coríntios 13. Né? Você pode fazer o que for, você pode falar em línguas, você pode dar todos os seus bens aos pobres, você pode colocar seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, de nada vale. A desordem no culto, mau uso dos dons, preguiça, abandono no trabalho, que ele escreve lá em Tessalonicenses, a influência dos falsos mestres, que fala em Gálatas lá, que eles estavam querendo imputar a lei, né? Falta de disciplina e correção, que ele escreve em Coríntios. Mas aí você pensa, nossa, só patada, né? Paulo dava nas igrejas, não. Ele também tinha os elogios. Ele elogiava a fé e a perseverança. A igreja de Filipenses. Ele elogiava o amor mútuo em Colossenses. Ele elogiou a generosidade, o apoio ao ministério em Filipenses e aos Coríntios. Ele elogiou também o crescimento espiritual em aos Romanos. Ele elogiou a obediência ao Evangelho em Colossenses e também aos Romanos. Então tudo isso, irmãos, partia de um relacionamento que Paulo tinha com essas pessoas. E eu quero te dizer que os relacionamentos frutíferos são aqueles em que a mútua cooperação nos aproximam do propósito de Deus. Não é só elogios, mas também tem as problemáticas, tem as coisas que nós precisamos lidar e nós precisamos melhorar. E a minha pergunta é, quem te apresentou a Jesus? Você lembra aí, mais ou menos? Quem te apresentou a Jesus? Quem foi essa pessoa? Sua mãe? Parabéns. E quem hoje anda com você? Talvez a pessoa que te apresentou a Jesus hoje não anda com você mais. Né? Talvez ela esteja em outro ministério, em outra igreja. Talvez ela tomou outro caminho. Mas a verdade é que uma semente foi plantada ali. Tal como Paulo. E quem fortalece a sua fé hoje? E vice-versa, né? Você fortalece a fé de alguém? Você apresentou Jesus a alguém? Né? Você anda com alguém para falar sobre Jesus, para fortalecer a fé dessa pessoa? A palavra de Deus diz que nós somos uma carta escrita. Paulo diz que nós somos uma carta viva, resultado do ministério. Carta escrita não com tinta, mas em corações de carne. O Espírito de Deus sobre nossas vidas.
Eu tenho certeza que em nós habita o Espírito Santo de Deus, amém? Nós somos testemunhas do que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. E nós temos esse dever de ser uma carta que as pessoas vão ler. Nós temos esse dever de ser a carta que as pessoas vão abrir e vão encontrar nela esperança, amor, compaixão, generosidade. Tudo isso foi manifesto através das cartas que Paulo escreveu. Uma delas, em Filipenses, a carta da alegria, que Paulo estava preso. Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Então, independente da circunstância que Paulo estava vivendo, ele não deixava de falar sobre o Evangelho e sobre as coisas que o Senhor fazia naquele lugar. E sobre as coisas que ele dizia, olha, precisa melhorar. Mas a questão nos dias de hoje é, será que a gente está disposto a pagar o preço de um relacionamento com Jesus? E é uma pergunta bem profunda, irmãos, porque se nós formos olhar nos dias atuais, e não é criticando nem nada, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Tudo já vem pronto. Você pode olhar as pregações no YouTube, por exemplo, já vem pronto. Ah, estou me sentindo assim, deixa eu procurar uma palavra nesse sentido. Bom, desanimado. Ah, você está desanimado, o Senhor tem o melhor para você. Aí você clica lá. 10 maneiras de ser próximo. Tá. Devocional diário também. Sabia? É engraçado, né? Tem alguns devocionais atuais que tem um devocional e no final tem uma oração para você fazer. Não que isso seja errado, mas já vem pronto. Vem o devocional lá dizendo, é legal, o devocional eu também faço, mas aí no final vem a oração, você lê a oração, aí pronto, fiz meu devocional. Fechei o devocional, vou viver minha vida. Orações lidas, orações prontas, partidas de outras pessoas, para nós seguirmos ali. E a Bíblia vem projetada no telão, não que seja errado, mas qual foi a última vez que você leu a Bíblia em papel na sua casa? E a ministração. Ministração já vem pronta. Tem uns louvores que você escuta no YouTube, né? De 12 minutos, 15 minutos nessa. Aí tem lá o F-Hope, por exemplo, vou colocar. Aí tem a música lá e no meio tem uma ministração. Aleluia. Quando você se sente daquele jeito, aí você fala, eu lembro daquela ministração, vai me dar ânimo. É legal fazer isso? É legal, mano. Mas o Senhor quer que você tenha a sua própria ministração. O Senhor deseja que através de um relacionamento íntimo com Ele, você procure ter as suas próprias ministrações. Nós cantamos aqui músicas sobre a presença do Senhor, sobre a glória do Senhor. E muitas vezes nós estamos tão no automático que nós não pensamos no que estamos cantando. O que a gente cantou? Não sei. Estava decorado ali, estava lendo ali, estava acompanhando. Se nós tomarmos consciência daquilo que nós estamos cantando, vai ser poderoso, irmãos. Se nós tomarmos consciência do que nós precisamos da parte de Deus, né, como uma carga escrita a nós, vai ser poderoso. Porque nós vamos nos aproximar e nos aprofundar ainda mais nele. Então a gente não pensa no que está cantando, a gente não reflete no que estamos lendo. A gente não se dispõe a orar também porque tem alguém que já faz isso por mim. Irmão, eu preciso de oração, irmão. Ora por mim. É errado isso? Claro que não. Quem não quer uma oração, né? Quem não quer receber uma oração? Mas e você? Você tem orado? Você tem se colocado diante de Deus? Você tem realmente buscar? A questão é essa. E eu falo justamente para mim, né? Isso vale para mim. Que muitas vezes a gente se pega no automático mesmo. Não é mais um louvor, né, Tiagão? A gente vem, a gente sai as músicas, a gente toca, a gente tem toda uma preparação, né? E muitas vezes a gente fala, caramba, tem ensaio sexta. Às vezes vem às 8, sai meia-noite, né? E Jesus, ele vai virando só mais um nome bonito no nosso cotidiano. Em nome de Jesus, vai dar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquela coisa, né?
E Jesus vira só a representação do cristianismo. Ah, o que você acha? Sou cristão, acredita em Jesus. Você acredita em Jesus? Tá, no seu relacionamento, né? Não sei se vocês já viram aquela frase, qual é a sensação do momento? Isso é mais anos 90, né, pastor? Sensação do momento. Se a gente olhar para o lado literal, né, essa frase, qual é a sensação, qual é o sentimento do momento, né? Muitas vezes a galera zoa o worship, né? Que, qual é a sensação do momento, Tiago? Você já levou essa pergunta a sério? Qual é a sensação do momento? Porque muitas vezes a gente procura a sensação do momento e a gente acha que a igreja é como um parque de diversões, por exemplo. Sabe por quê? Quem já foi na montanha-russa aqui? Fala aí, gente. Pelo menos com medo, mas foi. Mais ou menos? Foi, né? Na fila e voltou, né? Quem já foi no barco Viking? Nunca mais fui, depois que deu ruim de ele balançar lá no misericórdia. Mas é mais ou menos isso. Você gosta de ser servido, mas não gosta de servir. Por quê? Você vai na montanha-russa, né? Você senta, você tem que fazer alguma coisa a mais? Dar cambalhota, sei lá, segurar. Não. O que te leva? Pra montanha? Montanha-russa te leva, né? Pra quê? Pra que você sinta emoções, sensações, sentimentos, né? Do barco Viking. Você sentiu o quê? Enjoo, né? Só enjoo. Tem quem gosta do barco Viking. Tem alguns. Eu sinto enjoo. É balançando. O Senhor me leva. Mas você vai na igreja justamente para sentir emoção. Isso que pega. Isso que pega, irmãos. Porque a nossa adoração está condicionada ao que nós sentimos. Tô me sentindo bem, eu vou adorar o Senhor. Aleluia, vou me alegrar com o Senhor. Tô triste, não tô muito afim de adorar. Tô muito afim de louvar. Não. Eu vi um podcast essa semana, e até compartilhei com o pessoal na sexta-feira, e que o rapaz falou o seguinte, me falou bastante, sabe? Ele disse que nós muitas vezes estamos nos enganando, achando que estamos na igreja adorando a Deus, quando na realidade nós estamos adorando a sensação que temos quando adoramos a Ele. Aí eu fiquei pensando. E é verdade. Muitas vezes nós tivemos uma experiência única com o Senhor, aquela sensação gostosa da presença nos enche, e nós adoramos essa sensação. E quando nós não temos essa sensação, nós não adoramos a Deus. Então nós adoramos a sensação de estar adorando a Ele. Só a sensação, mas não o Senhor. Por isso que eu digo, um parque de diversões, você vai sentar só para receber, quando na verdade o culto, a palavra culto, é um sacrifício. A ideia do culto é um sacrifício seu para com Deus. É uma entrega sua para com Deus. É um relacionamento, é um resultado de um relacionamento seu para com Deus. E nós estamos adorando a sensação de adorar a Ele. Aí vem as frases, né? Mas Deus não fala comigo como antes. Não é como antes, que era mais fogo, mais glória, que eu me derramava na presença do Senhor. Acabou isso, esse tempo já foi. Mas eu sinto Deus tão longe, sinto Deus tão distante, sim. Parece que Deus está em silêncio, Deus não fala comigo. Mas eu não senti que devia ir lá na frente, não. O pastor fez um apelo lá, eu sei como eu tô. Meu coração tá assim mesmo. Mas eu não senti. Tenta falar, eu tô aqui, né? Tenta falar com alguém que tá ali, 2 quilômetros de distância. Se eu falar assim, a pessoa não vai me ouvir nunca. E aí eu trago para vocês 7 verdades aqui sobre o Senhor. 7 verdades sobre Ele. A primeira está em Jeremias 29:13.
Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. E a primeira verdade é que Deus, ele promete ser encontrado por quem o busca sinceramente. Deus só vai ser encontrado se nós o procurarmos. É como se o seu vizinho batesse na sua porta, você atendesse, você já ia entrando na sua casa e falando: ô, e aí, o que tem pra jantar? Você nem conhece o vizinho. É a mesma coisa a Deus. Você acha que Deus vai vir até você: ô, e aí, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Não. A iniciativa tem que ser nossa. Por quê? Deus deu o livre-arbítrio. Legal. E ele também deu a escolha de você se relacionar ou não, se aproximar ou não. E essa é a verdade. Deus, ele promete ser encontrado para quem o busca sinceramente. Abre lá em Tiago 4:8. E aí nós encontramos a segunda verdade. Aproxime-se de Deus e ele... Então quer dizer que é recíproco, irmãos? É recíproco, né? Se eu me aproximo, ele se aproxima. Certo? E essa segunda verdade, quando nos aproximamos de Deus, ele também se aproxima de nós. Salmos 145:18. Abre lá. O Senhor... Vocês não sabem? O pessoal tem que contar. Glória a Deus. Salmo 145:18 fala: o Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que invocam em verdade. Aí tem uma condição, irmãos. Não é só invocar o nome do Senhor, mas é invocar em verdade, é ser verdadeiro com o Senhor. E esta é mais uma verdade. O Senhor, ele está próximo de quem é verdadeiro. Isso nos liga a Hebreus 10:22. Vamos usar a Bíblia hoje. Hebreus 10:22, por favor. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração o quê? Sincero. Com plena convicção de fé. Amém? Então, duas coisas aqui: sinceridade e fé. Porque para agradar o Senhor nós precisamos crer que Ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Isso é a palavra de Deus, amém? Fé e sinceridade também. Mateus 6:6, abre para mim, por favor. Amém? Mateus 6:6. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então, o seu Pai que o vê em secreto o recompensará. Aqui nós encontramos intimidade. Na intimidade da oração, Deus, ele não é apenas ouvido. Nós não ouvimos apenas Deus. Ele é sentido, ele é vivido e ele é habitado em nós. Essa é a grande verdade. Por isso, irmãos, muitas vezes que a gente caia nessas orações lindas, essas orações decoradas, essas orações que muitas vezes você nem sabe o que está falando, você repete. Tudo bem. Mas o Senhor, ele deseja que você o faça num culto racional a Ele. Não é só emoção. É só: Senhor, obrigado por mais um dia, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, abençoa minha família, em nome de Jesus, amém. O Senhor, ele deseja
ter uma intimidade. Por isso, que aqui o versículo fala, ó, quando você orar, fecha a porta. Ou seja, acabe com as distrações ao seu redor, acabe com as sensações, né, os sentimentos. Seja verdadeiro com o Senhor, se aproxime com fé e sinceridade. Larga esse celular em nome de Jesus, que fica aí, ó, nós estamos vivos. Mas aí você está orando, você está falando com Deus, ele deixa eu... Pô, pode ser importante, né? Que coisa mais importante que estar com Deus? As outras coisas ficam depois. Por isso que Deus fala aqui, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai. Não fala nem Deus, ora ao teu Deus, não é? Ora ao teu Pai. Que intimidade maior que pai e filho? Que intimidade maior que essa, pai e filho? O pai conhece o filho lá, troca as fraldas, dá trabalho, né? E cai, e machuca, e você tá lá. E ele se alegra, pai, tirei 10 na prova, você tá lá. Não é? Aquela coisa gostosa. É isso que Deus deseja com nós. É isso que Deus deseja conosco. Fecha a porta do teu quarto. Porque não importa quem está do lado de fora, só importa quem está com você dentro. Essa é a verdade, irmãos. Então o Senhor, Ele não quer apenas ser ouvido, Ele quer ser sentido, Ele quer ser vivido. E Ele quer habitar em nós, cada um de nós. Salmo 73, 28, por favor. Vocês estão entendendo? Salmos 73, 28. Salmo 73, 28, vamos ver. Mas, quanto a mim, né? Bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém? Então a proximidade com Deus, primeiramente, traz um refúgio, ou seja, uma segurança. Estamos seguros no Senhor. A segunda é que Deus nos traz paz. A proximidade com Deus nos traz paz. E o mais importante, a proximidade com Deus nos traz propósito. Segurança, paz e propósito. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Senhor, fala comigo. Senhor, mas e aí, quão íntimo e próximo você está de Deus para ouvir a voz dele? Não é um pastor que vai te falar. Assim como o Paulo, ele dava direcionamentos. Aí, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, já veio um manual embutido na sua cabeça dizendo o que você deve ou não fazer? Algumas coisas você demorou para largar, não foi? Algumas coisas você demorou para engrenar, mas você entendia, Senhor, eu quero te conhecer, prosseguir te conhecer, que à medida em que eu te conheço, o caráter forjado sobre a minha vida vai me dizer o que eu devo ou não fazer. Paulo andou com Jesus? Paulo? Não, Jesus já tinha subido aos céus. E por que Paulo disse de meus imitadores como eu sou de Cristo? Relacionamento. Os discípulos andaram com Jesus. Relacionamento. Paulo, apesar de não ter andado com Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo com ele ao ponto de dizer, olha, me imitem como eu imito a Cristo. Sem ter visto. Só viu uma vez e ficou cego, né? Entende? Então, se Paulo conseguiu, por que não nós? Se Paulo disse isso, por que não nós? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você tem coragem de falar isso hoje? Tem? Paulo está dizendo, sejam perfeitos, hein? Sejam santos. O Senhor é santo. Não tem nada a ver contigo. Seja santo. Não é isso, irmão. É assim, o caráter que vocês se têm, né, está refletindo Jesus? O seu caráter, a sua forma de agir, de pensar, de falar, de reagir a situações adversas, reflete Jesus? Então, as pessoas que estão com você devem te imitar.
Porque não é você que vive. Como Paulo disse mesmo, né? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, estar próximo de Jesus nos traz paz, nos traz segurança e nos traz um propósito. Nós só vamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas a partir do momento que nós saímos da emoção, de estarmos adorando em emoção, para nós adorarmos em espírito e em verdade. Como é que eu adoro em espírito e verdade? Conhecendo aquilo que eu estou adorando. Se eu não conheço o que eu estou adorando, eu vou adorar qualquer coisa. E aí vem o sentimento, vou adorar o sentimento. Sentimento de sentir a presença de Deus. Estou adorando esse sentimento aqui. A misericórdia? Isaías 55:6. E aqui revela a urgência. Porque é uma coisa certa. Estamos no fim dos tempos. Isaías já anunciava isso, olha, Isaías 55:6. Quem achou diz amém. Fala assim, busquem o Senhor enquanto é possível achar. Clamem por Ele enquanto está perto. Enquanto diz uma coisa condicional. Enquanto. Enquanto isso, quando o Senhor está perto. Porque vai chegar um momento, gente, que nós muitas vezes vamos ouvir a doutrina aqui, doutrina ali, dizendo, Deus está aqui, Deus está ali, mas isso não é verdade. A proximidade com Deus nos revela a verdade de quem Ele é. Não podemos mais adiar esse encontro diário. Um dos grandes pregadores, Billy Graham, ele disse o seguinte, olha, não há amizade mais real ou profunda do que aquela que temos com Deus. E ele continua aqui, ele conhece você completamente e mesmo assim te ama eternamente. Quer dizer, apesar do que a gente faz, apesar dos nossos erros, o Senhor ele escolheu ter um relacionamento conosco. A ponto de enviar quem? Jesus. Ele é o intermediador entre Deus e os homens. É isso. Só podemos conhecer a Deus através de um relacionamento com Ele. E Paulo ele tinha essa verdade em seu coração. Paulo, quando escrevia as cartas a partir do relacionamento com a igreja, não é que ele estava sendo um charlatão, um cara chato, né? E muitas vezes a gente acha, meu líder está pegando no meu pé, meu líder quer que eu faça isso, que eu faça aquilo. Que líder chato. É chato, né? Mas o pastor fica me ligando. Por que você não foi na igreja? Eu senti sua falta. Não é que o pastor está sendo chato, está te vigiando. O pastor, ele te ama. Paulo, ele amava essas igrejas, por isso que ele cobrava, por isso que ele ficava em cima. Para quê? Para que produzissem frutos. O pastor fica em cima de você, o líder fica em cima de você, o seu chefe. Pode não ser cristão, mas ele fica em cima de você para quê? Para que você produza frutos, para que você é amado. É isso. Felipe? É isso. E Paulo ele foi muito feliz quando disse em Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. E Paulo, irmãos, vou dizer uma coisa, Paulo, ele estudou com Gamaliel, é mais ou menos como estudar em Harvard, né, Tiago? Gamaliel era um mestre da lei. Paulo se tornou um mestre da lei. Paulo era judeu e era um cidadão romano, que na época era o maior privilégio ser um cidadão romano. Paulo era esse cara, era bem de vida, resolvido. E ele perseguia os cristãos não porque ele odiava Deus, não é nem nada, não. Ele era um zeloso, extremamente zeloso com a lei do Senhor. E aí ele perseguia os cristãos que achavam que Jesus não era o Salvador. Até Jesus pegar ele. E aí diz em Filipenses 13, versículo 7. Olha só que interessante. Ele fala, contudo, o que para mim era lucro, ou seja, a condição que ele vivia, os bens que ele tinha,
Todas as coisas que ele conquistou, ele diz, olha, eu quero a lucro para se considerar como perda por causa de quem? Por causa de Cristo. E continua, mais do que isso. Ou seja, tem mais. Considero tudo como perda, comparado com a suprema, ou seja, ele perde, né? Mas há uma comparação. Há uma coisa além disso. Ah, eu perdi tudo, acabou? Não. Ele compara, ele fala, ó, se eu for comparar com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ou seja, a grandeza de Cristo nele fez ele entender, olha, tudo que eu vivi, todos os amores, é uma música, tudo que eu passei, tudo que eu conquistei, não se compara com a grandeza de Cristo no conhecimento dele. Eu as considero como esterco para poder ganhar quem? Cristo. E esse é o ponto-chave. Considero tudo para ganhar quem? Ganhar um carro? Ganhar uma casa? Ganhar um emprego novo? Não, ganhar. Você pode até pensar que seguir a Jesus vai administrar tudo. Até perceber que tudo que perdeu não se compara ao que encontrou nele. Você pode achar que perdeu tudo. Até perceber que tudo está nele. E essa é a grande verdade, irmãos. Chega, e a banda pode subir, chega de ser mero espectador dessa glória, dessa presença. Chega. A gente muitas vezes só fica vindo, olhando, testemunhando. Mas aí, quando vai chegar a minha vez, quando vai ser eu, quando Deus vai falar comigo, olha, estou para te dizer que depende mais de você do que propriamente dele. Porque o que ele já poderia ter feito por nós, ele fez. Ele entregou seu filho por nós. Para que a gente viesse se relacionar com ele. Nós precisamos parar de ser espectadores, mas passar a ser participantes da glória. Participantes de um relacionamento poderoso com Jesus mesmo. De verdade, irmãos. Significa sair da teoria e entrar na prática. Significa sair de um banco e ir para o campo. Significa conhecer, parar de conhecer sobre Jesus, sobre Ele, e passar a conhecê-lo pessoalmente. E viver com Ele. Viver ao lado dele. Se coloca de pé, hein, Jesus. Nosso Deus é um Deus de relacionamentos, irmãos. E Ele está a uma oração de distância. Uma oração de distância. Às vezes você fala, mas eu já orei tantas vezes, né? O Senhor nunca me escuta, eu nunca sinto nada. Às vezes parece que não faz diferença nenhuma estar aqui ou estar lá fora. Mas o Senhor, Ele deseja ser encontrado por você. Ele quer um coração sincero, para que Ele te entregue um propósito. E quando você não entender Deus, e o que Ele fez por você, e o que Ele quer com você, quando você não fizer isso, quando você não entender, você vai viver ao léu, assim, só adorando sentimentos. Mas Ele está aqui hoje, Ele está aqui nesta manhã. Ele deseja ser encontrado pelo seu coração. Feche seus olhos, como Jesus. Senhor,